Bom dia, meninas. Estamos aqui então para mais um dia na nossa imersão aí do Destrava Mentoras. Hoje nós estamos falando nessa semana sobre foco, a importância de nós termos foco naquilo que nós precisamos ampliar, naquilo que nós precisamos alcançar. E hoje nós vamos falar sobre mais um pouquinho, né, sobre essa questão. Então, nós vamos tratar aí do foco, da inteligência foco temporal, né, e os três tipos de foco: o foco visionário, o comportamental e o consistente. Quando nós estudamos as pessoas, os resultados das pessoas, né, grandes líderes dizem que os resultados, nós não somos aquilo que nós achamos que somos, nós somos os nossos resultados. E os nossos resultados, eles são baseados no foco temporal. O que é isso, né? É no passado, presente e futuro. Nós entendemos com toda clareza que qualquer área da nossa vida pode ser mudada, tá? E o sucesso de pessoas que vieram, é, vieram de baixo, né? Que as pessoas dizem, o fracasso das pessoas que vieram de cima que tinham aparentemente tudo a ver com a questão do foco temporal. Então, toda clareza, o sucesso de pessoas que vieram de baixo e o fracasso de pessoas que vieram de cima tinham aparentemente tudo a ver com a estrutura do foco temporal. Como nós entendemos isso? A depressão das pessoas que vivem em um contexto super positivo e a felicidade e a plenitude de pessoas que vivem cercadas de graves problemas e aflições. Então, quando nós pensamos em uma pessoa deprimida, ela está com o foco dela no passado, nas coisas que já aconteceram. Naquele tempo era assim, naquele tempo era assim, e ela não avança. Também a ansiedade, a preocupação excessiva tem a ver com o futuro, com o que eu estou preocupado demais com o futuro. E nós precisamos focar no presente 60% do nosso tempo para que nós possamos colher resultados melhores, né? Então, o foco, ele vai te dar um poder maior de realização, dependendo de onde que nós colocamos esse poder, né? Esse foco. Nós podemos obter resultados bons ou resultados ruins. Se estiver no passado, pode ser resultados ruins, se estiver excessivamente mais no futuro, também. E aí nós precisamos mover o nosso foco de acordo com aquilo que nós queremos alcançar. Então, você pode colocar aí numa linha de tempo, né? Dá um traço, escreve passado, presente e futuro, e olha quanto tempo que você está olhando para o passado, quanto tempo você está olhando para o presente e quanto tempo que você está olhando para o futuro. O passado, com relação ao passado, nós temos uma maneira de nos conectar com ele. Como que nós podemos conectar com o nosso passado? Através de memórias. Quando a gente fala assim, isso aqui me traz memórias afetivas. Quando eu vejo uma toalha de Richelieu, me traz memórias afetivas, memórias boas, porque a minha mãe gostava de forrar as mesas com toalhas bonitas, com toalhas de Richelieu e tudo mais, né? Só tem dois tipos de lembrança, dois tipos de memórias, boas ou más, né? E as nossas lembranças que não representam a verdade do que de fato ocorreu, a nossa representação distorcida do tempo e do significado vai nos trazer memórias ruins. Então, quais são os tipos de memórias que nós estamos alimentando? Por isso que a gente fala que é tão importante celebrar cada conquista, porque quando você celebra, você cria memórias, memórias positivas. Quando você celebra com as crianças, você cria memórias na vida das crianças, no sentimento delas, e aí elas vão guardar isso para o resto da vida. Porque depois que nós armazenamos, né, o passado ele vai estar sempre presente, se nós estivermos armazenando coisas boas ou coisas ruins, ok? Então, dependendo do que foi plantado na nossa mente lá no passado, nós temos um sentimento de esperança ou um sentimento de
desesperanças. E esses sentimentos, eles podem conduzir o ser humano a lugares mais elevados, a patamares mais elevados, ou mesmo nos manter estagnados, tá? Então, como nós vamos usar o nosso passado em prol dos nossos objetivos? De forma positiva. O que eu consegui no passado que hoje eu não estou conseguindo? Como eu vivenciei o meu passado de forma positiva, algo que me trouxe muita esperança, algo que eu consegui superar, a mesma força, a mesma coragem que eu usei naquele tempo, eu posso usar nos dias de hoje. Então, já o presente, ele vai nos trazer comportamentos e ações. Comportamento naquilo que eu preciso fazer. Eu quero fazer a mentoria, qual o comportamento, quais as ações eu preciso colocar em prática hoje para que isso aconteça. O passado não existe, nem o futuro. O futuro é uma incerteza. O passado já passou, não tem como eu mudar. Mas o que eu faço hoje, eu posso mudar. Tá? Em questão de milésimos de segundos, quando nós deparamos com uma situação que nós precisamos nos posicionar, nós acabamos pensando, né, naquilo que nós já conquistamos ou não. Eu tenho que decidir uma coisa. Rapidamente, o nosso cérebro reporta as situações parecidas. E aí, se você se sentiu fracassado naquela situação, você tem medo, você tem insegurança de decidir para o futuro achando que vai fracassar novamente. Se você era muito criticada quando criança, você tem medo de assumir uma coisa nova e não dar conta e errar, e aí você não conseguir realizar, e isso te paralisa, te estagna, porque você, eu não vou conseguir, é muito difícil, é difícil demais, isso não é para mim. Ou então eu tenho que fazer perfeito, por quê? Porque alguém cobrava muito de você isso quando você era criança, tá? O passado e o futuro, ele acontece dentro de nós. Nós temos a capacidade de acessar o passado e o futuro por meio da nossa mente, tá? Porque ainda não aconteceu. Modificar esses registros, tá? Vai alterar o nosso presente. Então, quando nós focamos no passado e trazemos memórias de dor, como eu disse, a crítica, o perfeccionismo, a rejeição, a arrogância, a prepotência, né? Nós podemos aprender com essas memórias de dor. E ao invés de ficar chorando as memórias de dor, nós vamos partir com ações positivas para grandes realizações. Porque aí nós vamos produzir esperança no presente, tá? Aprender com as lembranças ruins e celebrar as coisas boas. Tudo aquilo aconteceu, mas o que de bom que eu tiro dessa situação? Qual que é a lição que eu tiro? Lembra quando a gente pede para vocês escreverem o aprendizado? Escrever os ganhos, né? O que está acontecendo de positivo comigo que eu tenho visto que isso aqui é decorrente do que eu estou estudando. Isso vai ajudar você a celebrar a conquista e a mudar o seu presente. E aí nós vamos trazer comportamentos positivos para nós e para quem está à nossa volta. No entanto, se o foco no passado não tiver a intensidade certa, nós não aprendermos com as adversidades, nós vamos continuar estagnados. Mas se nós aprendermos e celebrar as vitórias, nós vamos viver um presente cheio de alegria, com esperança, com a certeza de que nós somos capazes, tá? E eu pergunto para vocês agora, onde está o seu foco? Nos problemas e nas dores do passado ou nas vitórias que ainda vão chegar, nas vitórias que vocês já tiveram anteriormente e nas que você vai poder fazer a partir de agora. Onde que está seu foco? Escreve aí para mim no direct, nos comentários, por favor. Onde que está seu foco? Nas boas memórias já vividas, nas dores, nas celebrações ou nas conquistas? Então, quando nós olhamos para o passado, vai nos trazer memórias. Quando nós olhamos para o futuro com esperança, nós dizemos que nós temos visão positiva de futuro,
Quando eu olho o quadro de sonhos, eu estou com uma visão positiva. Eu vou conquistar. Quando eu tenho dificuldade até de fazer o quadro de sonhos, eu estou vivendo frustrações e eu tenho medo de não realizar. Tá certo, não precisa se martirizar por causa disso. O importante é trazer consciência, é eu saber que isso existe. Aí agora eu vou trazer uma transformação. Eu estou com medo de quê? Eu não estou realizando por quê? Então, quando eu tenho memórias ruins, memórias más, eu tenho uma visão negativa do futuro. Tudo vai dar errado, Deus não está comigo, eu não dou conta, é difícil demais e tal. Memórias ruins vai trazer visão negativa. Memórias boas, celebrações, vitórias, conquistas, vai trazer uma visão positiva do futuro. Então, quando eu olho para o meu quadro de sonhos, eu olho com uma visão positiva de futuro. Eu não olho para o meu quadro de sonhos pensando assim, nossa, eu vou ser um fracasso, vai dar tudo errado. Não, né? Eu coloco imagens boas, imagens positivas ali, né? Então, olhar para o futuro e nos dedicarmos com intencionalidade e ter uma visão positiva de futuro vai nos ajudar a realizar mais. Nós nos enchemos de fé, de esperança, de alegria. Nós temos certeza que o futuro será extraordinário. Se nós estamos motivados para acordar, trabalhar e agir, as nossas ações são produtivas, isso vai nos encher de coragem, de fé, para viver a plenitude de Deus. Viver o presente é importante compreender o uso correto do passado e do futuro. Nós precisamos ter 60% da nossa visão no presente, 30% no passado e 10% no futuro, para não ter depressão, para não ter ansiedade, mas viver o extraordinário de Deus, tá? E o futuro, nós percebemos que nos conectamos ao futuro por intermédio de imagens mentais, quadro de sonhos. Nós precisamos de imagem, nós somos seres humanos, nós precisamos do concreto, nós precisamos do palpável. Como eu não posso pegar no futuro, eu olho uma imagem que representa onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E uma sequência de cenas do que nós queremos que aconteça, e não do que nós não queremos. Por isso é importante fazer o quadro de sonhos, tá? Nós não vamos colocar ali o que nós não queremos, nós vamos colocar o que nós queremos. E isso é chamado de visão positiva de futuro. Mesmo sendo uma projeção de imaginação, a visão do futuro existente em qualquer pessoa tem enormes poderes sobre ela e o mundo real que te cerca. Então, a visão positiva, as imagens do que você tem. Se você até hoje não fez, senta hoje e faça. Separe essas imagens. Gisela, não consegui dos 11 pilares. Separa as que você conseguiu e começa a olhar para ela agora nos momentos da visualização, crendo que você vai realizar, que Deus está com você, que é possível e que vai fazer toda a diferença. A visão do futuro existente em qualquer pessoa tem enormes poderes para acontecer. Diferentemente da memória. A memória que qualquer animal doméstico ou selvático possui. A visão do futuro é uma condição puramente humana. O cachorro, o gato, o leão, eles não têm visão positiva de futuro, né? Eles já até andam olhando para baixo. Mas nós temos, isso é uma coisa que Deus nos deu, essa possibilidade de ver o futuro com os nossos olhos, com os olhos da fé, tá? A visão do que há de vir ou pode vir é a base da consciência humana, é nossa porção divina, é o que nós chamamos de fé. O que é fé, meninas? Escrevem para mim. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo possibilidade na minha mentoria, eu não estou vendo as mulheres, eu não estou vendo o que vai acontecer, mas eu tenho fé, eu creio que é possível acontecer. Eu creio nisso. Entende?
Então, se enveredarmos pela teoria da física, né, aí nós vamos entender que a realidade que nos cerca é, na verdade, a criação da própria pessoa. Lembra que eu falei que nós temos cerca de 50 a 60 mil pensamentos por dia? E a maioria destes são os mesmos de ontem? E a maioria não vai acontecer? Porque nós criamos uma história na nossa mente e aí nós temos medo de que aquilo aconteça e acaba não acontecendo. E isso vai nos impedindo de realizar mais. Então, a visão positiva, né? Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se ela for positiva, você vai realizar mais. Se ela for negativa, você não vai realizar, tá? Diferente da maneira da visão do passado, né? Que é uma memória, o futuro é uma projeção. O passado já passou, não vai mudar, mas nós podemos projetar o nosso futuro de uma forma nítida, clara ou não, mas a imaginação do que pode vir a acontecer. Se ela está nítida, se ela está clara, ela vai acontecer. Se ainda está nebulosa, ela ainda vai demorar a acontecer. Para você tem que ter muita clareza. Gente, eu passei muitos percalços para fazer a conferência durante os 3 primeiros meses antes da execução e especialmente os 2 últimos. Muitas dificuldades que tem horas que você fala, meu Deus, não vai dar. Mas a convicção é tão grande, a fé é tão grande, a certeza, porque você está alinhado com Deus. Não é porque o evento é espiritual que ele vai acontecer. O seu trabalho, o seu dia a dia, os seus relacionamentos vão acontecer também. O que depende de você fazer, o que depende do outro, aí não tem como você medir, certo? A convicção era tão grande que Deus trazia o meu coração calma. Isso faz parte do seu crescimento, isso faz parte do processo. E aí as coisas foram e aconteceram. Então vamos pensar aqui, ó, inteligência, foco temporal, passado, o tipo de conexão com o passado é através de memórias e a qualidade de conexão, memórias boas ou memórias ruins. Presente, tipo de conexão é comportamento, é hoje, é ação. O que eu vou fazer hoje para minha mentoria? Quantas mulheres que eu vou conectar? Com quem que eu vou falar? Para quem que eu vou ligar? Vou fazer um vídeo, vou pôr no Instagram, vou chamar as meninas no privado. O que eu vou fazer hoje para mudar a minha história de amanhã? E aí, a qualidade dessa conexão pode ser produtiva e improdutiva. Então, eu vou lá e faço 3 dias, uma semana, escrevendo todo dia o que eu estou fazendo, todo dia o que eu estou fazendo, para eu ver onde eu estou perdendo tempo. Tá? E aí eu vou pensar como que eu vou fazer isso aqui. E aí o futuro, a tipo de conexão é com a visão, é com imagens, é com quadro de sonhos, é com visão positiva de futuro. Você vai olhar isso aí e vai pensar no seu futuro, de forma positiva ou de forma negativa. A decisão é nossa, tá? E aí, quando eu penso em rotina, muitas pessoas não gostam de rotina, né? A maioria das minhas alunas gostam de rotina, elas têm um estilo de personalidade. Mas quando eu acrescento uma palavra à rotina, a palavrinha excelência, né? Ela vai nos ajudar a realizar mais, ser mais produtiva e menos ocupada. Ocupada é só quando você está fazendo qualquer coisa, qualquer hora. Produtiva é quando você faz a coisa certa na hora certa. Quer você diga que você pode fazer algo, quer você diga que você não pode fazer algo, você está certo. Essa decisão está dentro de você. Vai depender de você conseguir fazer ou não. Então, rotina é fazer as mesmas coisas. Rotina de excelência é fazer as coisas certas, na hora certa, pelas razões certas. Para você ter uma vida abundante, plena, realizada e feliz, que contempla as ações e os comportamentos produtivos em todos os pilares da vida, você precisa ter uma rotina de excelência. A maioria das pessoas que estão aí, né, há estatísticas sobre isso, são pessoas que dedicam 80% do seu foco a uma ou duas áreas da vida. 80% do foco está no trabalho,
em alguma coisa, uma outra coisa. E aí, por ter ganhos nessas áreas, elas se enganam achando que têm uma vida de sucesso e que são felizes. Mas felicidade se conquista de segunda a sexta. Não é só o final de semana. Estou doido para chegar ao final de semana, que é onde eu vou descansar, onde eu vou dormir até mais tarde, onde eu vou. Isso é felicidade para você? Isso é plenitude? Plenitude é para eu poder conectar com a minha família todos os dias, com os meus filhos todos os dias, orar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é eu trabalhar, é eu cuidar da minha saúde, é eu cuidar de das minhas emoções, de todos os meus pilares, ok? Então, agora, nós vamos continuar aí escrevendo, não vou entrar nos outros 3 tipos de foco, porque senão a gente não consegue escrever. Eu quero que vocês escrevam aí. Vamos voltar aqui do que é mais importante. Vocês conseguiram escrever? Tem algum ganho? Então, agora nós vamos continuar fazendo esse quadro. O que é mais importante em cada um dos pilares, o que me distrai para que eu não consiga, e é o contrário, né? Para que eu não consiga, e o que eu posso fazer para eliminar a distração. O pilar, o que é mais importante, o que tem me distraído, e o que eu posso fazer para eliminar a distração. Vou ficando por aqui, né, na gravação, você vai fazer isso agora, e aí depois vai montar, pegar as imagens e continuar montando o seu quadro de sonhos, tá bom? Eu vou fazer uma aula só sobre quadro de sonhos, vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam entender direitinho. Ontem eu já pus lá no grupo, né, algumas imagens, vocês têm aí também algumas dicas, vou continuar colocando lá no grupo para ajudar. Tá bom, meninas? Que Deus abençoe. Tenha boas memórias, boas lembranças. Celebre cada conquista. Celebrando as conquistas, você acumula memórias positivas. E quando você tiver que decidir para o futuro, você tem boas memórias registradas e você tem mais potencial de decidir positivamente para o futuro. Concentre no hoje, concentre no presente. O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para transformar os meus sonhos no dia de amanhã. Quero fazer uma mentoria? Qual item que está faltando? É pessoas, é cardápio, é livro, é convite? O que está faltando? Não tenho pessoas ainda, eu tenho que focar nos convites. O foco agora é convite, convidar as minhas amigas para estudar o livro comigo e trazer boas memórias na vida delas. Amém? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia e vamos continuar seguindo em frente para a honra e para a glória do Senhor. Para casa, para o vídeo, faça agora mesmo as coisas que são mais importantes em cada pilar, o que está me distraindo e o que eu vou fazer para melhorar os meus resultados, eliminar as distrações. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.